Lições para toda a vida. Jesus Cristo lançou um olhar profundo sobre tudo e todos aqueles que o rodeavam e, a partir de situações que à primeira vista podiam parecer corriqueiras, estruturou suas ideias. Mais de 2000 anos depois, estas lições continuam atuais e extremamente valiosas. Passam-se os anos, mudam-se as estruturas, transformam-se as línguas. Mas as razões e objetivos de batalhas e angústias ou de alegrias e contentamentos permanecem muito parecidas. Tão similares que as lições proferidas por Jesus há milênios se encaixam na realidade atual. Sua sabedoria, embora tenha nascido nos primeiros 30 anos da era cristã, ainda hoje pode ser aplicada. Há quem afirme, inclusive, que este conhecimento está mais atual do que nunca, pois aborda temas de extrema importância do cotidiano de toda a humanidade, transcendendo as questões de fé e religiosidade. Com simplicidade, as lições de Jesus promovem o resgate das tradições e a manutenção da esperança e da luta. Sua palavra instiga as pessoas para que pensem sobre a realidade na qual vivem e, mais do que isso, sugere uma mudança de atitude. Se lermos com atenção suas parábolas e sermões, veremos que ainda temos muito a modificar o mundo contemporâneo se quisermos instaurar suas lições de igualdade, justiça, liberdade, solidariedade, partilha e dignidade humana. E você, está pronto para essa transformação? Confira a seguir 10 lições para colocar os ensinamentos dos mestres em prática agora mesmo. Primeira lição: viver com simplicidade. Os ensinamentos de Jesus Cristo são um convite ao retorno da simplicidade. No reino de Deus, não há lugar para dissimulação e astúcia. Não há lugar para tentar ser o que não somos. Viver essa simplicidade significa abandonar preocupações fúteis e vivenciar o que realmente tem importância. Quem aprende essa lição se mantém sempre em equilíbrio, conhece a si mesmo e respeita as próprias limitações. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria carnal, mas com a graça de Deus, nos temos conduzido no mundo e especialmente para convosco. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Segunda lição: amar o próximo. O mais importante dos 10 mandamentos é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 27. O amor ao próximo é a grande lição de Jesus Cristo para um mundo melhor. Praticar o amor, a caridade e a solidariedade não teria tanto valor se não servisse para construir um mundo mais irmão e mais justo. Nos dias de hoje, podemos dizer que esta máxima tem como pano de fundo um projeto econômico, político, social e religioso, pois amar o próximo implica não deixar que o outro morra de fome, denunciar as artimanhas e projetos políticos que não visem o bem comum, ser solidário e, claro, fazer o bem sem saber a quem. O amor verdadeiro é mais importante do que qualquer prática exterior. Por isso, para Jesus, nada tem valor se o homem vive em insegurança espiritual.
Terceira lição: não julgue os outros. No Sermão da Montanha, encontramos a lição do julgamento. A máxima é não julgar para não ser julgado. Nele, Jesus se concentra numa situação comum, um cisco no olho. O texto por si só já demonstra um valioso ensinamento. Por que reparar no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trava que está no teu olho? Ou como poderás dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o risco do olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 1. A mensagem que este ensinamento carrega é muito pertinente na vida moderna. Muitas pessoas, ao ocuparem-se com os erros e acertos alheios, esquecem-se de estar atentas às suas próprias condutas. Na maioria das vezes, as pessoas julgam pelas aparências e, com falsas moralidades, são mais imorais do que aqueles que estão sendo julgados. Quarta lição: não cultuar bens materiais. Olhai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Mateus capítulo 6. A lição que devemos aprender com os animais é que de nada vale acumular riquezas e supervalorizar os bens materiais. A verdadeira fortuna vem da força espiritual, da fé, do amor incondicional, das relações que construímos com o próximo. Para quem acredita no contrário, Jesus Cristo manda o recado: mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Marcos capítulo 10, versículo 25. Lição número 5. Ser perseverante. Perseverança é caminhar em passos lentos e constantes. É confiar mesmo quando não se sabe onde se pode chegar. Na Bíblia, Sara e Abraão apresentam-se como a primeira dupla de perseverantes de todos os tempos. Eles acreditaram nas promessas de Deus, mesmo tendo que esperar muitos anos. Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Desistir é certamente o caminho mais fácil. Afinal, existem longas batalhas e, muitas vezes, raros aliados. Mas, como ensinou Jesus, Deus espera de nós a mesma perseverança de Sara, que deu à luz inúmeros descendentes porque não se deixou abater por sua velhice, e uma paciência semelhante à de Abraão, que cumpriu as responsabilidades dadas a eles por Deus, mesmo tendo sido constantemente tentado a desistir. Lição número 6. Exercitar a fé. O exercício da fé é exaltado por Jesus em inúmeras passagens. Vários textos ilustram este ensinamento, como o relato da cura do cego Bartimeu. O cego disse-lhe: Senhor, faze que eu recupere a vista. Então disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Marcos capítulo 10, versículo 51. A lição é simples. Tudo é possível naquele que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. A fé afasta medos, promove a autoconfiança e traz alentos nos momentos mais difíceis da vida. Lição número 7. Bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, porque serão saciados. Cultivar a justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Os desafios que enfrentamos em nossas vidas são muitos. Jesus tem consciência disso e nos revela a necessidade de, mesmo diante das dificuldades,
agirmos com justiça e retidão diante das dificuldades, para assim alcançarmos o reino de Deus. A crença em uma sociedade mais justa foi, inclusive, uma das grandes motivações de Jesus para que ele começasse a pregar e a espalhar seus ensinamentos pelo mundo. Aqui, ele reconhece que a luta pela justiça em todas as situações pode trazer sofrimento e nos estimula a não desanimarmos. Lição número 8. Dizer não à violência. A trajetória de Jesus transparece uma forte resistência às situações de violência. Em momento algum, ele aconselha ou instiga seus seguidores a praticar atos violentos contra os inimigos. Pelo contrário, ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons e a chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 43. A palavra de Jesus mostra que é necessário deter o ciclo da violência e não simplesmente dar curso a ele. Lição número 9. Ser humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Ao contrário do que se pode pensar, a humildade não tem nenhuma relação com pobreza, com a maneira de se vestir ou com o ato de nos rebaixarmos. A verdadeira humildade também não está nas palavras, mas na atitude. Jesus é o maior exemplo de humildade. Humildade é perseverar na decisão de esvaziar-se de si mesmo a cada dia, como disse Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Ninguém pode seguir a Jesus sem tomar a sua vontade. Esta sim é primordial. E a 10ª lição, ser feliz. Se as lições de Jesus Cristo funcionam como uma luz que ilumina a vida, nesta seleção de ensinamentos não poderia faltar este, que é um dos objetivos mais buscados pelo homem, ser feliz. Mas, afinal, o que é felicidade? Como pobres e aflitos podem ser declarados felizes? A bem-aventurança, para Jesus, não enfoca a riqueza ou a pobreza, mas o apego ou desapego. A questão reside no interior da pessoa, no seu coração, no seu espírito. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Romanos capítulo 14, versículo 17. E você, nobre amigo e nobre amiga, que acabou de ouvir essas 10 lições, desejo a você muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Um forte abraço. Gessias Martins.